Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso amigo aqui, o Galaxy S7 Edge. Tem aparecido algumas notícias sobre este aparelho pegar fogo. Antes era só o Note 7, até foi retirado do mercado, deu aquela confusão toda que vocês acompanharam aí na mídia, mas o fato é que algumas notícias começaram a surgir sobre este aparelho também pegando fogo. Eu tenho notado em alguns momentos, mas mais quando eu exijo um pouco mais do aparelho, um aquecimento nessa região aqui da câmera, aqui na parte traseira. Eu vou falar que deixa uma certa preocupação, uma certa dúvida quando você começa a ver os aparelhos pegando fogo. Então vamos falar um pouquinho mais disso, até vou mostrar algumas notícias que eu acompanhei neste final de semana aí na internet. Então vamos lá, gente. Aqui, ó. Aqui algumas notícias aqui do Sam Mobile. Então aqui é um aparelho, um Galaxy S7, ele aparentemente durante a carga com o carregador original, ele pegou fogo e ficou nesse estado aqui, tá? Curiosamente, esse aparelho que queimou, ele foi um aparelho que foi substituído, né, naquele programa de trocas. Então, o sujeito tinha um Note 7 que não pegou fogo, pegou o S7 Edge e ele pegou fogo. É muito azar para uma pessoa só. Mas, enfim, essa é a situação e como o aparelho ficou. Aqui, passeando aqui, tem outros. Essa aqui acho que é a mesma notícia. Aqui, isso aqui da fonte original, que foi o Fone Arena. Aqui, uma notícia de alguns dias aí, um pouco mais para trás, aqui em setembro. Também, nesse caso, parece que a pessoa queimou a perna, ficou com um problema assim meio sério. Então, é um pouco preocupante também, ó, o estado que ficou o aparelho. Então, o fato assim, tem aparecido essas notícias, a situação ainda não é super, hiper grave, aparentemente, não são tantos casos assim, mas dá para ver que o aparelho fica bem feio e assim, começa a gerar aquela dúvida, né? Será que eu posso ficar sossegado com esse aparelho? Será que eu vou deixar ele carregando quando, por exemplo, vou dormir e deixar ele carregando? Eu não tenho essa segurança hoje. Eu sei que esse aparelho não tem esse problema, mas quando começa a pintar alguns casos pela internet, aí você começa a ver que o problema existe, dá aquela preocupação. Então, assim, hoje eu não me sinto muito à vontade nem para vender o aparelho e também para ficar com ele, eu tenho uma certa dúvida, tá? Aqui eu estava gravando o vídeo agora há pouco, ele já está esfriando, então aparentemente está tudo ok com o meu aparelho, não tem nenhum problema, mas é o que eu falei para vocês, eu tenho sim receio de deixar ele, por exemplo, carregando durante a noite. Quando eu fico longe do aparelho, eu tenho deixado ele desligado. E qualquer mínimo aquecimento, tá no bolso da calça, deu um mínimo aquecimento, às vezes é aquecimento normal de uso, eu já tiro, fico com ele na mão e qualquer problema já preparado para jogar longe. Então assim, pode ser que nunca aconteça nada com o meu, eu acredito até que nada vai acontecer com esse aparelho, mas quando você começa a ver esse tipo de notícia, esse tipo de problema, eu vou dizer para vocês que dá um pouco de preocupação. Não sei como vocês estão com relação a isso, mas eu não me sinto muito à vontade em algumas situações. Claro, vou tomar apenas essas pequenas precauções por hora, né? Sentir um aquecimento diferente, eu tento desligar, tiro do bolso, não vou deixar o negócio no corpo que está esquentando, principalmente no carro. Começou a esquentar, eu tenho que ficar muito de olho para que não aconteça nenhum problema mais grave. Mas, por hora, eu acho que dá para ficar relativamente tranquilo, mas sempre de olho, porque a situação realmente está começando a ficar um pouco esquisita, as notícias estão começando a surgir com uma frequência um pouco maior do que a que eu gostaria, então não custa ficar de olho. Ainda gosto bastante do aparelho, ainda uso ele como
câmera do canal, só não estou usando neste vídeo porque o assunto ele está sendo gravado, né? Eu estou falando desse aparelho, então eu não tenho como usar ele para filmar e para falar ao mesmo tempo, mas eu estou de olho, estou com essa preocupação e acho que todo mundo tem que ficar meio atento para não acontecer nenhum tipo de problema. Lembrando que existiram aí nos últimos dias também alguns casos de iPhones mais antigos, até do iPhone 7 também pegar fogo. Então, assim, eu acho que é o momento de ficar de olho, de ficar atento. Obviamente, como a Samsung, infelizmente, por conta do Note 7, ela acabou atraindo um pouco mais a atenção, você tem, qualquer um, tem uma tendência maior de ficar com uma preocupação um pouco maior com relação a esse aparelho. Então, claro, eu vou ter atenção redobrada nele, que é um aparelho que está comigo há pouquíssimos meses, do que no meu iPhone 6 Plus, que eu estou com 2 anos de aparelho já na mão. Então, esse aparelho não esquenta, ele está dentro do uso normal, os problemas que apareceram na tela, até comentei com vocês há um tempo atrás, estão ali, vez aparece, vez desaparece, mas está funcionando. O Moto Z não tem nenhum reporte de problema. A mesma coisa com o Zenfone 3 também, tudo bem que é um aparelho hiper novo, mas ninguém relatou nenhum tipo de problema. Então, obviamente que nesses casos eu vou ficar menos preocupado. Mas, no caso do Note 7, e do Edge, né, do S7 Edge, que começaram, né, o S7 agora começou a apresentar esse tipo de problema, eu vou ficar de olho porque não custa e correr o risco de pegar fogo, isso no quarto, com você dormindo, com criança em casa, com filho, não dá, eu acho que é bem complicado. E mesma coisa no carro, né, é muito perigoso. Então, estou tentando usar bem, com cuidado, e também tenho aquela preocupação de viagem, né? Porque ano que vem eu vou viajar, vou pegar um voo aí, provavelmente fazer uma viagem um pouquinho mais longa, e aí, será que eu vou poder embarcar com esse aparelho ou não? Será que com esses casos aqui começando a surgir, ele também não vai ser proibido? Então, eu tenho essa preocupação também de ficar com o aparelho que pode, no futuro, ser proibido de utilizar em voo. Então, de qualquer maneira, podem ser casos isolados, eu torço para que sejam casos isolados, porque eu gosto muito do aparelho, e vamos só ficar acompanhando para ver se esse problema aumenta ou não. Espero que não aumente, porque eu quero ficar com esse aparelho ainda um bom tempo. Falou, pessoal? Então, um grande abraço, comentem aí, utilizem os comentários para contar um pouco a experiência de vocês, o aparelho de vocês esquenta ou não, vocês estão preocupados com essa questão do risco de explosão ou não. Deixem seus comentários, vamos bater um papo aí. O que eu não consegui responder, eu respondo num próximo vídeo, com certeza. Pode ter a certeza absoluta que eu leio todos, eu acompanho todos. É que realmente é muito difícil de responder por conta do tempo. Eu trabalho aqui no meu emprego mais ou menos umas 10 a 12 horas por dia, e aí eu não consigo ter tanto tempo quanto eu gostaria para responder todos vocês, mas eu leio todos os comentários e procuro gravar vídeos para mostrar um pouco aí, tirar um pouco das dúvidas de vocês. Alô, pessoal, então um grande abraço, não esqueçam de deixar um like, que ajuda bastante aí para o canal, e fazer a inscrição. Falou? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau.